e vamos entender mais sobre este assunto com Marcela Caualti, economista-chefe da Lifetime. Seja bem-vinda à nossa programação. Obrigado pela participação e por ter aceito o nosso convite. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Marcela, o Fed está olhando para os dois lados. Está preocupado com a inflação, está preocupado com o emprego e reafirma que vai manter este mandato duplo, vai combater com unhas e dentes tanto a desaceleração da economia, o aumento do desemprego, quanto a inflação para que ela volte para a meta de 2%. Isso parece executável, exequível nas visões que nós temos agora de mercado, nessa avaliação toda dos diretores. Como é que você recebe essa ata do Comitê de Mercado Aberto americano? O trabalho do Fed está muito mais desafiador. É muito mais difícil para o Fed conseguir cumprir ali os dois lados da meta que ele tem, de segurar a inflação e manter o emprego num patamar baixo. Ele citou várias vezes ali durante a ata o fato de que está tudo muito incerto. Ele tem, como você falou, né, é um documento muito longo e tem alguns capítulos. No começo ele fala sobre o que ele está vendo da economia até agora e depois ele fala sobre o que ele enxerga para o futuro. E as incertezas estão nos dois momentos. Quando ele olha para a economia agora, ele sabe que tem muito efeito dessa nova ordem mundial e dessas novas políticas protecionistas que fizeram com que os agentes tivessem que se acomodar de uma forma muito rápida. Um exemplo, como você citou, é a antecipação de importações nos Estados Unidos. Por outro lado, quando ele olha para o futuro, ele também não sabe direito o que vai ser. Até porque, para a gente que é economista, que faz modelo, projeção, a gente não sabe nem qual premissa colocar ali no modelo, né? Qual a tarifa que a gente coloca como premissa, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, o trabalho do Fed está desafiador, porque ambas as perspectivas dessas variáveis pioraram da reunião anterior para a reunião de maio. Então, a gente tem números que mostram expectativa de inflação maior e de crescimento menor. E, ao mesmo tempo, o Fed está olhando à frente dele aí um mar muito revolto, está muito cheio de incerteza. Então, o trabalho do Fed deve ser execuível, ele vai sim mirar essas duas metas, mas, por enquanto, toda essa incerteza faz com que ele tenha a melhor opção para ele aí foi parar e esperar para ver. Ele cita ali, replica no final o que ele tinha divulgado logo depois da reunião, de manutenção de juros e sem indicação do que vai fazer no futuro, justamente por conta disso. Está muito difícil olhar o futuro, enxergar as tendências da economia americana, então esperar para ver parece o mais sensato nesse momento. Inclusive, eu queria até trazer um destaque aqui da opinião dos dirigentes, dos diretores do Fed, em relação à inflação. Ele diz no documento sobre esta opinião que os participantes observaram que os gastos do consumidor eles cresceram solidamente em março. Vários participantes chegaram a comentar que, além dos aparentes efeitos de vanguarda observados em algumas categorias de gastos, os efeitos do desenvolvimento relacionado às tarifas não foram amplamente evidentes nos dados agregados de gastos do consumidor. Então, ainda está difícil saber o quanto das tarifas vai virar inflação. O Fed não tem certeza de se isso vai ou não acontecer e em que grau vai acontecer. Daí essa incerteza quando a gente olha para a inflação, Marcela. Tem a ver primeiro com o fato de que a gente não sabe exatamente qual vai ser o equilíbrio das tarifas daqui para frente. Existiu o tarifaço no começo de abril, o presidente americano suspendeu o tarifaço, depois entrou num acordo com a China, o que é muito importante, mas em todos esses casos, essas decisões são de caráter temporário, para abrir margem para negociação e para depois a gente saber qual vai ser de fato o novo equilíbrio. Então, é difícil saber como que essas tarifas vão impactar de fato o consumidor americano sem saber qual vai ser o tamanho dessas tarifas. Em segundo lugar, boa parte da cadeia produtiva foi antecipada. Tudo que pôde ser comprado até o final do mês de março foi comprado pelas empresas, justamente antevendo esse movimento de políticas protecionistas do Donald Trump. Então, boa parte do que está ali ainda na cadeia produtiva nos Estados Unidos ainda tem o preço anterior às tarifas. Isso acaba dando um pouco de alívio para o Fed, porque
vai fazer com que o repasse das tarifas para os preços demore um pouco mais para chegar. Agora, no documento, ele traz uma informação importante. Ele fala que ele espera um repique da inflação, ou seja, uma inflação mais alta ao longo do segundo semestre de 2025, começando a cair em 2026 e só no final do ano que vem chegando na meta de 2%. Então, ele já coloca aqui como cenário base uma inflação mais alta por um período prolongado. Isso também faz muita diferença na hora de decidir o que fazer com política monetária. Quando a gente tem um choque temporário de preços, ou seja, algo que vai e volta, como a quebra de safra, por exemplo, o Banco Central pode ficar um pouco mais tranquilo. Agora, nesse caso, a gente tem um choque estrutural nos preços. E é isso que ele fala quando ele indica que a inflação fica mais alta, não só no horizonte de curto prazo, mas também num prazo mais longo. Perfeito. Tem alguma clareza de como os diretores estão pensando, se eles estão alinhados com essa indefinição? Falar, ó, a gente não sabe o que vai acontecer, vamos todo mundo parar e pensar, vamos esperar, porque o custo de esperar não é tão grande assim, então vamos parar, vamos deixar a taxa do jeito que está e vamos seguir dessa forma? Ou já há, na tua percepção, na avaliação ali dos dirigentes, uma parte relevante que está forçando ou por um corte exacerbado, para começar a cortar de novo essas taxas, ou mesmo para uma manutenção mais longa dessas taxas? Como é que você vê esse alinhamento dos diretores em relação à política monetária, por favor? Me parece que eles estão alinhados, sim. Está muito difícil para todo mundo enxergar além da arrebentação, entender exatamente qual vai ser o efeito de tudo isso que a gente está vivendo. Parece que passou muito tempo, mas a gente está vivendo essa turbulência de tarifas com mais intensidade entre abril e maio. Então, a gente tem 2 meses só aí de tempo para que a gente possa olhar os dados. Os dados ainda estão muito confusos. A gente não tem dados que a gente chama de hard data, que são os dados oficiais referentes. Nem todos a gente já tem referentes ao mês de abril, muito menos ao mês de maio, que ainda não acabou. O que a gente tem são sondagens que ajudam a gente a ter alguma percepção da economia, mas eles não são dados que têm muita profundidade, enfim, são o que a gente chama de proxy, né? Ajudam a gente a entender o que está acontecendo, mas fica faltando alguma coisa. Nesse sentido, todos os dirigentes do Fed concordaram com a decisão, então tem ali a assinatura unânime deles nesse documento, e quando a gente ouve as falas dos dirigentes do Fed, e aí eu quero destacar a semana passada, que foi uma semana em que a gente teve falas recorrentes de dirigentes do Fed, de várias regiões dos Estados Unidos, alguns com voto no comitê, outros sem, mas todos eles ressaltando a incerteza e ressaltando essa sensação de que é melhor esperar para ver, sem tomar nenhuma atitude brusca, sem ter os dados em mãos. E aí eu quero, inclusive, ligar isso com o começo da ata que você leu, que é uma parte que muitas vezes passa batido nas notícias, que é em relação a como está o sistema financeiro. O próprio Fed fala, existe aí uma queda de demanda por títulos públicos americanos, isso tem a ver com a questão das incertezas domésticas, mas o mercado financeiro continua sólido. Então, não existiu ruptura no mercado financeiro que fizesse com que o Fed tivesse que tomar uma atitude mais drástica por conta de todas essas tarifas. Os efeitos são importantes sobre a economia, né, a atividade econômica e a inflação. Então, isso dá um pouco de espaço para o Fed esperar para ver, para os dirigentes entenderem melhor a situação antes de tomar alguma atitude. Perfeito. E aí, por exemplo, em relação à moeda norte-americana, eles falam que houve esse aumento nas taxas no mercado, das taxas de juros ofertadas. A gente teve uma queda para os ativos de risco, mas mesmo assim o dólar acabou perdendo força. É uma variável também que a gente deve acompanhar. O dólar, neste momento, para o mercado americano, ele fica em terceiro, quarto plano. O importante é saber como é que vai ser a dinâmica da economia internamente, não essa relação da divisa com as principais moedas do mundo. Os bancos centrais, por definição, eles são os guardiões da moeda. A gente tem esse mandato no Banco Central brasileiro e tem esse mandato também no Banco Central americano. A gente fala muito do duplo mandato de inflação e emprego, mas isso remete à estabilidade da moeda, né?
inflação controlada remete a manter aquela moeda ali também, né, sem perder valor, enfim. Então, certamente o Fed olha com lupa a questão da evolução da moeda americana. E a perda de força do dólar contra o euro, contra o ouro, por exemplo, contra ativos, inclusive, né, o ouro que não é uma moeda em si. O Fed está olhando isso, mas essa perda de força do dólar, ainda que para a economia americana não seja a melhor notícia do mundo, aconteceu de forma ordenada. O mundo todo entendeu que essas incertezas colocadas deixariam a economia americana mais frágil e, portanto, procuraram ali outros portos seguros ali para conseguir se segurar. Então, o fato disso ter acontecido de forma ordenada também traz tranquilidade para o Banco Central esperar. É claro que ele está de olho nisso, e aí uma questão importante é a seguinte: a gente viu o dólar perder força em momentos de maior incerteza, mas em momentos em que houve o anúncio, por exemplo, do acordo entre China e Estados Unidos, a moeda americana voltou a ganhar força. Então, também isso não é uma mudança estrutural, é uma mudança que tem a ver aí com as notícias. Claro que o Fed está de olho nisso, mas o fato de não ter havido nenhuma ruptura brusca nessa questão da moeda americana, que é o que o mercado, os economistas chamam de overshooting, que a gente cansou de ver aqui no Brasil, isso também é importante. Pelo Marcela Caualti, seja sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender a publicação deste documento, quais os principais pontos da ata do FONC, do Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos, em tempo real. Saiu o documento, você já estava entrando aqui com a gente para fazer a avaliação em geral dessa publicação. Sempre bem-vindo, uma ótima tarde, um bom trabalho a você. Boa tarde a você, obrigada pelo convite. Agradecido.